Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um episódio dessa maratona, primeira fase do MPT. Espero que vocês estejam bem aí, estejam firmes nos estudos, né? Vejo que muita gente está firme aí, está se dedicando bastante aí para avançar nesses estudos da primeira fase do MPT. E aí nós vamos hoje então prosseguir nesses estudos. O tema que eu selecionei hoje é o tema do trabalho escravo, que é o tema que ficou em segundo lugar em duas enquetes, então eu coloquei ele aqui hoje para que a gente possa discutir um pouco, até porque é um tema que tem grande incidência na prova, cai na primeira fase, cai na segunda, cai na terceira, enfim, cai sempre. Aí galera MPT, sejam bem-vindos aí. Então é um tema que ele cai bastante, eu sempre aposto nele para a primeira fase. E selecionei aqui então para a gente tratar um pouco dele, falar um pouco de algumas das convenções internacionais, né? Eu sei que tem muita gente preocupado aí com as convenções internacionais, então a gente vai falar um pouco das convenções que dizem respeito ao trabalho escravo e vamos falar também sobre o protocolo de Palermo, alguns aspectos importantes aí que diz respeito ao tráfico de pessoas, tá bem? Então vamos aí, começando sem mais delongas, falar então do nosso tema de hoje, que é o trabalho escravo. Pois bem, o trabalho escravo hoje, ele é diferente do que era o trabalho escravo tradicional. Por quê? Porque no trabalho escravo tradicional nós tínhamos o exercício dos direitos, dos atributos do direito de propriedade sobre a pessoa. Isso já não é mais admitido, né, desde a Lei Áurea, mas nós temos hoje uma espécie de trabalho escravo no Brasil que é conhecido como trabalho escravo moderno, ou trabalho escravo, então, que ele sai daquele eixo de mera privação de liberdade do trabalhador e chegamos no eixo de proteção da tutela da dignidade da pessoa. Então isso é a primeira coisa que vocês devem ter em mente, tá bom? Segundo ponto então, apesar da gente ter essa noção de ampliação para a proteção da dignidade da pessoa humana no Brasil, nós não temos isso na legislação internacional, tá bem? Então a nossa legislação, ela avançou mais do que a normativa internacional da OIT. Veja, a OIT ela busca traçar parâmetros mínimos de proteção, o que não impede que os estados vão além. E ao traçar esses parâmetros mínimos, a OIT está buscando o quê? Um conceito universal, buscando trazer regras, trazer previsões que possam ser aplicadas a todos os estados, buscando que o máximo de ratificações possíveis, de modo que o Brasil hoje ele tem uma legislação mais avançada, tá? Então é importante vocês saberem disso. Pois bem, então antes da gente começar a falar das convenções, eu vou começar a falar aqui com vocês hoje, em primeiro lugar, das convenções internacionais, depois a gente vai falar da legislação brasileira um pouco, depois vamos falar aí do tráfico de pessoas, que é um tema bem relacionado com o trabalho escravo. Então teremos aí mais ou menos 30, 40 minutos, né, o tempo de uma série de televisão, né, uma série aí de Netflix, por isso nosso episódio aqui do João Flix, né, levando em consideração mais ou menos esse tempo aí de 30, 40 minutos. Então vamos lá, tá pessoal? Primeira convenção importante da gente anotar aqui é a Convenção 29 da OIT. Ela é a primeira convenção que traz aí um parâmetro adequado, né, de previsão sobre o trabalho escravo. A gente já tinha a proibição do trabalho escravo de forma mais genérica na Declaração Universal de Direitos Humanos, temos também previsão no Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU e também no da OEA, tá? no Pacto Interamericano de Direitos Civis e Políticos. Mas nós temos então na OIT as regras principais para a gente abordar aqui o que tem maior chance de incidência na primeira fase de vocês. A Convenção 29 ela visa abolir a escravidão. No entanto, ela tolera ainda a escravidão, o trabalho assim que ela considera como trabalho forçado em algumas situações. Dois pontos que são importantes, assim, que são aqueles pontos que saltam aos olhos quando a gente analisa a Convenção 29.
Primeiro ponto aí que salta aos olhos é o conceito de trabalho forçado trazido por essa convenção, que inclusive quando a gente vai falar lá do artigo 149, a gente se vale desse conceito, porque o artigo 149 do Código Penal, né, que a gente vai falar mais adiante, ele fala de trabalho forçado. E veja, então a Convenção 29 ela traz um conceito de trabalho forçado, como sendo, então, o trabalho forçado é aquele realizado sob uma ameaça de penalidade e sob o qual a pessoa não tenha se oferecido espontaneamente. Então, dois elementos que a gente tem aqui nesse conceito de trabalho forçado. Primeiro é uma ameaça de penalidade. O segundo é o não oferecimento espontâneo da força de trabalho. Então, o trabalhador ele é forçado a trabalhar, então ele não se oferece espontaneamente e ele trabalha por conta de uma ameaça de sanção, certo? Segundo aspecto importante aí que salta aos olhos também dessa convenção são aqueles casos em que a convenção permite o trabalho forçado. Ela permite o trabalho forçado em quais situações? Permite para o serviço militar, permite para serviços, e ela elenca lá uma série desses serviços, em razão de calamidade ou emergência, em razão de deveres cívicos, então ela fala também em deveres cívicos. Ela admite também o trabalho forçado no cumprimento de uma pena. Então, no cumprimento de uma pena, o juiz pode determinar o trabalho forçado. Então, ela autoriza nessas espécies. Não estou dizendo que no Brasil isso pode, tá, gente? Só estou dizendo que é o que está previsto lá na Convenção 29. Essa convenção, ela foi depois dela veio a Convenção 105 da OIT. A Convenção 105 ela já é direta e o ponto principal dela ela prevê a abolição total da escravatura, sem qualquer exceção. Então ela fala em abolição imediata e completa de todo o trabalho escravo ou forçado. Então ela já não admite nenhuma espécie de trabalho forçado. Então, por essa convenção, não é possível termos nenhuma outra espécie de trabalho forçado. Temos também, pensando aí nessa questão do trabalho escravo, a Declaração de Direitos Fundamentais da OIT de 1998, que prevê o quê? Essa declaração é aquela declaração de princípios e direitos fundamentais que traz lá quais são os aspectos, quais são as convenções que devem ser observadas para que o Estado tenha um trabalho decente. O trabalho decente é aquilo que se conceitua como o mínimo de direitos indispensáveis para o trabalhador ter um trabalho em condições dignas. É o mínimo indispensável. Dentro desse mínimo indispensável está o trabalho com liberdade, ou seja, a ausência de trabalho escravo ou trabalho forçado. Então é importante a gente saber também dessa declaração e que ela traz aí, dentre outros elementos, a proibição do trabalho escravo. O que mais que ela traz, aproveitando aqui, né? Vai que o seu examinador coloca lá, então vamos torcer aqui, fazer uma figas, aí ele coloque lá a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais da OIT de 1998, traz como rol que compõe o trabalho decente a proibição do trabalho escravo, a liberdade sindical, a erradicação do trabalho infantil, certo? A erradicação do trabalho infantil, o meio ambiente do trabalho equilibrado, então condições de saúde e segurança no trabalho, então condição também indispensável, tá? Então ele traz aí esses elementos que, vejam, são intimamente ligados com a atuação finalística do MPT, né? A atuação das coordenadorias nacionais do MPT. Bom, a convenção, ela traz também, quer dizer, além da declaração, nós temos, mais recentemente, ainda não ratificado pelo Brasil, o protocolo adicional à Convenção 29 e também uma recomendação, que é a Recomendação 203 da OIT, ambos de 2014, então são aí relativamente recentes. Eles preveem o que? Eles trazem mais normas programáticas de incentivo à educação contra o trabalho escravo, do fortalecimento dos órgãos de inspeção para o combate ao trabalho escravo,
a capacitação de trabalhadores para que eles não sejam colocados em situação de trabalho escravo, a proteção de imigrantes, considerando-se que os migrantes são aqueles que comumente são colocados em situação de trabalho escravo. Então, esse protocolo e essa recomendação, então protocolo adicional à Convenção 29 e a recomendação 203, trazem esses aspectos programáticos aos estados. Vamos falar agora da legislação nacional, começando aqui pela Constituição. Que aspecto constitucional eu quero destacar para vocês? Não vou falar aqui da dignidade humana, dos princípios constitucionais, vou falar aqui de algumas regras específicas que eu acho que podem cair na primeira fase. Primeira delas, artigo 243 da Constituição. Bastante importante, por quê? Porque traz a possibilidade de expropriação da propriedade nos casos de trabalho escravo, né, de que constatado o trabalho escravo na forma da lei. Então vamos aqui ao que diz, né, exatamente ao que diz o texto legal. O artigo 243 ele fala que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, isso é o que já tinha, né? A novidade mais recente para nós é ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então vejam, o que é importante a gente destacar desse conceito? Muito importante. Olha, trabalho escravo na forma da lei agora é uma hipótese de expropriação de terras, tá? De propriedade, na forma da lei. E já vamos falar um pouco aqui sobre esse na forma da lei. O que mais? Serão destinados à expropriação ou programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário. Veja, essa aqui é a diferença que nós temos entre a expropriação da desapropriação. A desapropriação, que pode ocorrer pelo descumprimento da função social da propriedade, pode ocorrer também quando flagrada uma situação de trabalho escravo. No entanto, na desapropriação você terá o pagamento de uma indenização. Na expropriação não. Então essa é uma diferença fundamental. O elemento fundamental da expropriação é a ausência de indenização pela perda da propriedade. Bom, e aí o parágrafo único desse dispositivo fala que todo e qualquer bem econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial de destinação específica na forma da lei. Então veja, qualquer bem de valor econômico que for apreendido também dessa propriedade que estava aí, que foi flagrada explorando trabalho escravo, também será apreendido. Então vejam só, agora, dois problemas que a gente tem desse conceito, tá? Dois problemas que a gente tem desse conceito. Primeiro dos problemas. O conceito fala em trabalho escravo na forma da lei. Vem um colega, né, o procurador Cícero Rufino Pereira, num artigo dele, fala, olha, apesar da gente não ter a lei, né, que a lei não vem e acho que nem é a intenção do legislador trazer essa lei, a gente já tem o artigo 149 do Código Penal e esse conceito pode ser aplicado plenamente para fins de expropriação. Outro problema que é possível enxergar e qual será o procedimento para expropriação de terras? Alguns acham que seria necessário uma nova lei com os requisitos para expropriação de terra. E vem Cícero Rufino Pereira novamente e fala, olha, o procedimento pode ser utilizado, né, o procedimento da expropriação da propriedade no caso do tráfico, do cultivo de plantas psicotrópicas. Portanto, a gente aplicaria analogicamente o mesmo procedimento da outra hipótese que a gente tem de expropriação da propriedade, tá bom? Bom, feita essa passagem aqui para vocês da Constituição, desse dispositivo que eu acho importante vocês saberem, vamos falar agora do artigo 149 do Código Penal
porque é nele que o seu examinador pode trazer, né, além dos conceitos legais, pode trazer também algum aspecto doutrinário e algum aspecto relacionado às orientações das coordenadorias do MPT específicas sobre essas matérias, tá certo? Bom, o artigo 149, né, ele pode cair em questão de trabalho escravo, ele pode cair em questão também de direito penal, pode eventualmente cair até numa questão de direito previdenciário, tá? Relacionado lá à questão do seguro-desemprego, enfim. Então, vamos lá falar desse artigo porque ele é de suma importância, né? Se tem alguma coisa que pode cair na sua prova aqui do que a gente vai falar hoje, com grande chance é o artigo 149 do Código Penal. Ele fala, né, do crime de redução à condição análoga à de escravo. E é esse o conceito que a gente utiliza não só para fins penais, mas também para as finalidades trabalhistas, quando a gente move uma ação civil pública em face de uma determinada empresa ou de um determinado empregador, né? Porque pode ser pessoa física ou jurídica. Ele fala reduzir alguém à condição análoga de escravo e traz quais são as hipóteses. Primeira hipótese que ele traz lá são os trabalhos forçados, que aí a gente pode se valer daquele conceito que eu falei lá da Convenção 29. Trabalho forçado é aquele que é realizado mediante sanção e para o qual a pessoa não se ofereceu de forma espontânea. Além disso, ele fala em jornada exaustiva, tá, pessoal? Jornada exaustiva. Jornada exaustiva, o que é, né? Jornada exaustiva. Ó, professor, você está aí, que hora você começou a trabalhar? Vamos ver se a sua jornada não foi exaustiva. Eu vou falar, não, a jornada não foi exaustiva. Por quê? Porque para que a gente considere uma jornada exaustiva, nós temos que analisar circunstâncias em relação a qual essa jornada ela é realizada. Então a gente vai analisar aspectos de desgaste físico, desgaste mental, as circunstâncias em que esse desgaste é realizado. Então é isso que vai definir o trabalho em jornada exaustiva. Então não basta, a situação ela deve também ser analisada em relação à sua frequência. Então a gente vai analisar as circunstâncias da realização do trabalho e a frequência com que essa jornada exaustiva é realizada. Então, diferente de eu realizar um trabalho por longas horas, né, com grande frequência, num lugar sentado, com ar-condicionado, com lanche, com comida, com tudo ali à minha disposição, é diferente daquele trabalhador que às vezes faz até uma jornada menor, mas debaixo do sol, carregando peso, longas horas, né, debaixo de sol, sem protetor solar, enfim, então sem alimentação adequada, sem instalação sanitária, enfim. Então quando a gente junta algumas condições, circunstâncias em que o trabalho é realizado, é que a gente analisa se ele é ou não degradante, tá bom? No material escrito vocês terão lá exatamente o que diz essa orientação, tá bom? Do MPT sobre esse aspecto. Além disso, temos uma outra orientação sobre a terceira hipótese aqui de condição análoga de escravo, que é a do trabalho degradante. O trabalho degradante é aquele em que nós temos o desrespeito a regras mínimas de proteção da dignidade do trabalhador, intimamente relacionadas com os seus direitos da personalidade, que são desrespeitados por conta de uma ilicitude normalmente relacionada com algum aspecto de segurança, saúde e higiene do trabalho. Então a gente terá lá situações de desrespeito a questões de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, de Saúde e Segurança, normalmente NR 24 no trabalho escravo urbano, e da NR 31 no trabalho escravo rural. Então, o descumprimento dessas normas de forma grande, ampliada, é que a gente, analisando todas as circunstâncias, a gente vai conseguir concluir que aquele trabalho é degradante, tá certo? Não é uma única condição que define a degradância do trabalho, mas não, uma somatória de condições em que, analisadas, a gente pode concluir que o trabalho ele é degradante. Bom, além disso, é importante a gente citar uma quarta situação, que é a restrição de meios de locomoção em razão de dívida contraída, tá? Restrição de meios de locomoção em razão de dívida contraída. Veja, aqui nós temos o chamado truck system, ou a servidão por dívidas, em que nós temos alguém
né, o trabalhador ficando no local de trabalho em razão de uma dívida contraída. Por quê? Porque ele acredita que não pode deixar de trabalhar em razão dessa dívida. E normalmente o que acontece? O empregador é que coloca o trabalhador em dívidas, né, seja vendendo produtos por alto custo, seja pagando o transporte dele até o local de trabalho, né, da região que ele saiu e foi lá para o estabelecimento do empregador. Então ele é colocado, né, por várias situações, não vou exemplificar como eu exemplifico normalmente ali no curso Curim, enfim, outros cursos, porque a gente está aqui só fazendo uma revisão, tá? Mas é isso aí, a servidão por dívidas. Além disso, a lei, vem lá o Código Penal e fala, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador a fim de retê-lo no local de trabalho. Então veja, aqui, nesse caso, você tem a possibilidade de reconhecer o trabalho escravo pela ausência do fornecimento de meios de transporte. Vai falar, como assim não tem transporte? Poxa, tem locais da zona rural em que eu já fui, já presenciei, que ficam a mais de 200 quilômetros da cidade mais próxima. Não tem transporte público. O empregador ele leva o trabalhador lá no caminhão pau de arara e depois, quando o trabalhador diz que quer ir embora porque as condições não são aquelas que eles consideravam adequadas, ele fala então que quer ir embora, né, quer as contas dele e que ele quer ir embora. E o empregador fala assim, pode ir embora, vá, pode ir, você é livre para ir embora. Só que ele não tem como ir embora, ele não vai andar esses 200 quilômetros, né? Não tem meio de transporte para fazer isso. Então o empregador, da mesma forma que levou o trabalhador, deveria levá-lo embora, tá bom? Então esse é o cerceamento de qualquer meio de transporte. O que mais que a lei elenca lá como hipótese de trabalho em condições análogas a de escravo é a manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho. Tá? Manutenção ostensiva, vigilância ostensiva no local de trabalho. Então, impedindo que o trabalhador saia. Ou se apodera de documentos ou objetos pessoais. Então, documento, um passaporte, um RG, ou objetos pessoais, um álbum de família, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? Com o fim de reter no local de trabalho. E aí, por fim, aqui para a gente finalizar o artigo 149, a pena é aumentada se o crime é cometido contra criança e adolescente, isso é importante também para a gente levar em consideração. E aqui um aspecto também mais recente de alteração legislativa, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem. Tá? Então, eu daria um destaquezinho isso aqui, tá? Que pode haver tem uma causa de aumento da pena aí contra criança e adolescente, prática contra criança e adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, tá certo, pessoal? Bom, que mais que eu gosto de falar aqui? Alguns aspectos legais que eu acho interessante também para a primeira fase. Seguinte, a possibilidade do reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho, caso flagrado uma situação, caso o trabalhador seja colocado numa situação de trabalho escravo. Por quê? Artigo 483. A pessoa que é submetida ao trabalho análogo a escravo, ela terá sido submetida a exigências superiores às suas forças de trabalho, a tratamento com rigor excessivo, às vezes ocorrência de perigo, descumprimento, né, obviamente, de obrigações legais contratuais, atos lesivos à honra do empregado, dignidade, enfim. Então, nós teremos possivelmente várias hipóteses aí do artigo 483 configuradas quando a gente fala de trabalho escravo. O trabalhador ele pode ter direito também a um dano moral individual, certo? A um dano moral individual, e aqui eu vou fazer uma parte, né? Eu ainda não sei de cabeça todos os dispositivos, tá, da reforma trabalhista, né? Quem souber aí pode indicar aí para os colegas, por favor. Mas quando a gente fala do dano moral, é importante, eu lembrei aqui agora, né? É importante a gente falar, existe uma orientação da CODEMAT que fala já do dano moral individual a partir da reforma trabalhista. Fala o que? Essa orientação da CODEMAT fala que o MPT, quando for emitir parecer em questões falando do meio ambiente de trabalho, mas obviamente que se aplica a outras situações também, até porque é o mesmo entendimento que está no manual de inconstitucionalidades da reforma trabalhista, a gente vai defender que não se aplica o teto de indenização previsto pela reforma trabalhista, tá certo? Eu
acredito que o examinador não colocaria esse ponto específico da reforma na primeira fase. Eu acho que ele poderia muito bem colocar esse tema na segunda fase. No entanto, né, para que vocês saibam, existe esse posicionamento no MPT que é inconstitucional a reforma trabalhista ao estabelecer um teto de indenização. Por quê? Porque a Constituição prevê a reparação integral ao dano causado lá no artigo 5º. Além disso, a gente, quando fala no dano moral, então a gente tem a necessidade da reparação integral do trabalhador, né, ou de todos. Além disso, aquele dispositivo ele ofende a isonomia, porque ele trata de forma desigual pessoas em situação que não existe motivo para a discriminação. Por quê? Porque ela fixa indenizações, eventualmente pelo mesmo fato, com base no salário do trabalhador. Ou seja, no mesmo acidente de trabalho, né, um trabalhador, né, que fosse o diretor da empresa, junto, né, numa obra de construção civil, por exemplo, junto com um operário ali, eles, ambos, um que ganhasse salário mínimo e outro que ganhasse 20 salários mínimos, teriam aí uma indenização diferente. Muito obrigado aí, eu vivi, colocou aí o dispositivo para vocês, né, o 223G da CLT, certo? Então, eu não acredito, né, lógico que o examinador pode colocar a letra de lei aí, mas eu acredito que ele deixa essa questão mais aí para as fases mais avançadas, tá certo, pessoal? Bom, o que mais que a gente tem de consequências aí por conta do trabalho escravo? Nós podemos falar também do resgate do trabalhador. Sendo flagrado pelos auditores fiscais, né, hoje ligados ao Ministério da Economia, uma situação de trabalho escravo, eles têm lá o dever, né, eles são obrigados a promover o resgate do trabalhador. O que é o resgate? É retirar o trabalhador do local de trabalho e rescindir os contratos. Então o auditor fiscal vai lá e rescinde, ele tem poder de polícia para isso, para rescindir o contrato quando ele estabelece que aquela situação era de trabalho escravo. E aí, com base nisso, nós temos também o pagamento de parcela de seguro-desemprego do trabalhador resgatado. E aí a lei previdenciária vem lá e fala, olha, ele terá direito a 3 parcelas de salário mínimo. Então o benefício seguro-desemprego aí, que é importante vocês saberem aí para a primeira fase, ele será de 3 parcelas do salário mínimo. E um ponto importante é que o trabalhador não poderá receber o mesmo benefício por 12 meses. Então digamos que ele recebeu o seguro-desemprego do trabalhador resgatado. E aí em menos de 12 meses estava de novo em situação de trabalho escravo, aí ele não terá direito ao benefício novamente. Agora, passou os 12 meses, ele pode sim receber o mesmo benefício, tá certo? Bom, orientação 12 da CONAET sobre essa situação. Fala o quê? Que o trabalhador migrante, independentemente da sua situação migratória, a gente vai falar já disso, dessa questão da situação migratória, quando resgatado de situação de trabalho em condições análogas, possui direito a receber parcela do seguro-desemprego. Ou seja, ainda que a gente esteja falando de alguém que tenha sido, que esteja trabalhando ilegalmente no Brasil, digamos assim, então a pessoa que ingressou ilegalmente, está trabalhando sem visto, enfim, não poderia estar trabalhando no Brasil, ele tem direito, se foi resgatado, ele tem direito às parcelas do seguro-desemprego, tá certo? É isso que diz a orientação da CONAET. Então, importante vocês saberem também disso, tá? Uma outra consequência, última consequência para a gente falar aqui a respeito do trabalho escravo é a empresa flagrada numa situação, né, mantendo o trabalhador em condição de trabalho escravo ou análoga, terá o seu nome inscrito no cadastro de empregadores flagrados com trabalho escravo, tá certo? Então, esse cadastro ele advém de uma portaria em conjunto, né, que é do antigo Ministério do Trabalho com o antigo também Ministério de Direitos Humanos, em que a gente tem lá a possibilidade de inscrição do empregador nesse cadastro após a decisão administrativa final do auto de infração, dos autos de infração aí que geraram o reconhecimento do trabalho escravo. Então, veja, é necessário que tenha o trânsito em julgado administrativo para fins da inscrição. Mas é uma das consequências que vocês devem saber aí sobre o reconhecimento do trabalho escravo.
Bom, vamos falar agora aqui rapidamente, para a gente chegar ao nosso final aqui, dentro da minha promessa de 30 a 40 minutos, vamos falar aqui do tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, né, ele é previsto, né, protegido, tutelado pelo Protocolo Adicional à Convenção de Palermo, tá? Que é o terceiro protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, tá bom? Especialmente mulheres e crianças. Bom, e o que é importante a gente falar aqui desse protocolo? Veja, ele traz a definição de tráfico de pessoas. Isso eu acho importante, tá? Vai estar no material escrito de vocês não precisam ir atrás, tá? No material que eu vou mandar por escrito. Ele traz aí o conceito, e esse conceito é importante, tá? Porque ele traz ali vários verbos. Ele fala, olha, tráfico de pessoas é o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas. Então, veja, vai ter o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento, recorrendo de ameaça ou uso da força. Então, ou você é ameaçado, ou você é levado à força mesmo, ou qualquer outra forma de coação. Então, veja, o conceito ele é bem amplo, ele é bem largo. Também pode recorrer ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou a qualquer situação de vulnerabilidade. Ou a entrega ou aceitação de pagamentos, pode inclusive ser pago, tá? Paguei para fazer o tráfico de pessoas, para a pessoa, para o traficado. Não importa, tá? Então, pagamentos benefícios para obter o consentimento da vítima, que tem autoridade para fins de exploração. Para obter o consentimento, veja, vem lá e fala, para obter o consentimento. E um aspecto importante a gente destacar, que está lá no protocolo, é que o conceito o consentimento da vítima ele é irrelevante, tá? Então, olha, a vítima consentiu, ela aceitou dinheiro, pode ter aceitado por qualquer situação, mas esse consentimento ele é irrelevante. E a exploração, ela inclui o quê? Ela traz ali as piores formas as piores situações que possam acontecer. Para quem quiser avançar mais nesses estudos, tem um vídeo meu no YouTube só sobre o tráfico de pessoas, tá? E também sobre exploração sexual. Então vocês vejam lá que eu falo já bastante aqui sobre esses pontos também, tá? Mas com um pouco mais de profundidade nas explicações, tá? Bom, a exploração ela inclui o quê? Ela inclui a prostituição, então exploração para prostituição, outras formas de exploração sexual, trabalhos ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravidão. Então fala inclusive em práticas similares à escravidão. A servidão por dívidas, fala da servidão por dívidas. Para remoção de órgãos, exploração para remoção de órgãos. E aí o mais importante que eu acho aqui, que é o que eu falo bastante quando a gente fala de exploração sexual de criança, adolescente, que ele fala que se for criança, e criança é menor de 18 anos, tá? Quando a gente fala em normas internacionais, então exploração de criança, se você faz o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento, não importa a finalidade. Então não precisa ser para prostituição, não precisa ser para exploração sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos, não precisa ser para nada disso. Não importa qual a finalidade. Você recrutou, transferiu, enfim, criança, já será considerado tráfico de pessoas, tá certo? Então movimentou a criança, levou ela de um local para o outro, já pode ser considerado aí o tráfico de pessoas. O que é importante a gente destacar desse protocolo também, né? Aquilo, como eu disse aí, como eu gosto de falar, aquilo que salta aos olhos, né? O artigo 14 do protocolo, que traz o princípio da não repulsão, ou, e aí o pessoal, né, nos cursos que eu dou, ri aí do meu francês, porque é do princípio do non-refoulement, não sei falar francês, tá? Então o princípio da não repulsão, ou do non-refoulement, vai estar escrito aí para vocês também no material escrito, significa o quê? Que o estrangeiro que é vítima do tráfico de pessoas, ele tem direito a não ser devolvido para o seu estado de origem, tá? Independentemente da regularidade da sua situação migratória. Então não importa se ele entrou no país, se ele tinha os documentos adequados, se ele tinha a situação migratória regular, não importa. Se foi tráfico de pessoas, o Estado vai ter que acolhê-lo. Não vai devolver ele para o estado de origem, ou seja, não vai
expulsar ele, né, devolver ele ao seu estado, a não ser que seja a sua vontade, né, mas ele ficará, então, ele tem direito a permanecer no estado, certo? Isso está lá no artigo 14 do protocolo, e o protocolo chama isso de cláusula de salvaguarda, tá? Então, uma cláusula de salvaguarda. Esse princípio da não repulsão, ele está também reproduzido na legislação interna, no artigo 30 do Estatuto Estrangeiro. Então, eu coloco aqui para vocês também. Ele fala que o que? O Estatuto Estrangeiro de 2017, tá? Isso é relevante aí para vocês também. Ele fala que a residência poderá ser autorizada mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. Ele traz lá várias hipóteses em que a residência ela pode ser autorizada. Uma delas é que a pessoa tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por condição migratória. Então, é uma proteção aí contra esses tipos de exploração, principalmente aí o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, tá certo? Esse princípio também foi adotado pelo Conselho Nacional de Imigração, tá? A Resolução 122 de 2016 do CNIG, né? O Conselho Nacional de Imigração, fala que o estrangeiro que esteja no Brasil em situação de vulnerabilidade, então vítima de tráfico de pessoas ou trabalho escravo, apurado em investigação ou processo em curso, poderá ser concedida permanência nos termos da legislação, condicionada até 5 anos à fixação no território nacional. Certo? Bom, e esse conceito, ele fala aqui, né, o Conselho Nacional de Imigração, que para que ele tenha autorização para permanecer no país, ele tem que ter, a situação tem que ter sido constatada em investigação estatal ou processo em curso, tá? Então tem essa formalidade que é a presença do Estado, verificando que ele estava nessa situação. E é importante nesse aspecto a gente destacar que o MPT é uma das autoridades incumbidas para promover essa investigação e uma das autoridades incumbidas a requerer a regularização. Então, se o MPT, numa das suas ações, verifica uma situação de tráfico de pessoas ou de trabalho escravo e tem lá um migrante em situação irregular, a gente, né, no MPT, pode solicitar ao Conselho de Imigração a regularização daquela pessoa para que ela possa permanecer no país. Isso está previsto, inclusive, na orientação 13 da CONAET, que fala que se o membro do MPT encontra uma vítima de trabalho escravo ou tráfico de pessoas, né, de nacionalidade estrangeira nessa pessoa, o membro do MPT representará, eu falei ao Ministério ao CNIG, né, o Conselho Nacional de Migrações, não, quem faz a regularização da situação migratória nesse caso é o Ministério da Justiça. Então o MPT representará ao Ministério da Justiça na forma prevista no regulamento pela concessão de autorização da residência por prazo indeterminado, tá certo? Então, para vocês saberem aí o que diz essa orientação, então a gente tem aí essa atuação no sentido de promover, buscar a regularização da situação migratória das pessoas na situação do trabalho escravo ou do tráfico de pessoas, tá bom, pessoal? É isso aí, ó. O professor Rafael escreveu aí, non refoulement, escreveu certinho, tá certo, tá? Deixa eu ver aqui agora as dúvidas de vocês, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu ajeitar aqui o vídeo, só um minuto, dá para eu chegar aqui? Dá. Então vamos ver lá. A solicitação é direta dentro do próprio processo, tipo via ofício? Sim, Júnia. A Júnia aí também que é aluna aí, já fez cursos comigo, né? Tudo bem, Júnia? Então sim, Júnia, a gente basta mandar um ofício para eles e eles iniciam esse processo aí de regularização migratória, tá bom? É bem simples, tá? Deixa eu ver aqui, vou lá para o começo para ver as perguntas, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. O MAT não é na Convenção 155, não está nos princípios da declaração da OIT? Tô errada, professor? Pergunta aí da Ivina. Olha, Ivina, é o seguinte, a Convenção 155 ela trata do MAT, do meio ambiente de trabalho, sim. No entanto, a declaração da OIT ela traz como princípios ali, um dos princípios que compõe o trabalho decente é a proteção ao meio ambiente do trabalho equilibrado. A declaração ela traz ali o que é o fundamental para o conceito de trabalho decente. Inclusive, ela traz o quê? A declaração, ela traz um aspecto importante, vou até falar porque vai que cai na primeira fase de vocês, né? Então,
para os que forem embora aí nesse exato momento vão perder essa aqui, vai que isso aqui cai. Então não vai embora agora. Que é o seguinte, essa declaração ela fala das convenções que seriam obrigatórias, né, por relacionadas a esse conceito do trabalho decente. Seriam obrigatórias até mesmo a quem eventualmente não as tenha ratificado, tá? Eventualmente um país que não ratificou essas convenções, ele tem também o dever de cumpri-las, tá? Por quê? Ela remete que ela fala que são convenções indispensáveis ao próprio pertencimento na OIT. Então, o próprio pertencimento na OIT, ele faz com que as pessoas, né, os Estados-membros, devam respeitar essas convenções. Então, convenções relacionadas ao meio ambiente do trabalho, ao trabalho escravo, né, ao combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, enfim, essas são convenções que são fundamentais para qualquer Estado que esteja aí vinculado ao OIT, tá certo? E elas são conhecidas, né, no termo inglês como core obligations, tá? Então, core obligations, ou seja, são obrigações indispensáveis a todos os Estados-membros. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Quis dizer, mate Convenção 155 e não declaração. Então, exatamente, tá? As duas coisas. Então, tem a Convenção 155 e também tem a Declaração de Princípios. Vamos ver. Enunciado 3 da CONAET que traz o conceito de jornada exaustiva, exatamente. E o 4 traz o trabalho degradante, tá, pessoal? Vai estar lá no material escrito que vocês vão receber. MP 905 vai ser cobrada? O pessoal aí... Então, só para a gente finalizar, vou falar aí, nós temos ainda, já passamos um pouquinho de tempo, mas vou falar porque esse é um aspecto que muita gente tem perguntado, né? Muita preocupação em torno da MP 905. Pessoal, a princípio ela vai ser perguntada, né? Ela tá, né, a gente já tá a menos de 30 dias da prova, né? Ela pode ser perguntada. Ela é uma legislação vigente, com o tempo necessário para cair na prova de vocês, tá? Então ela pode cair. Se ela vai cair ou não, aí já é outra situação. E por que eu digo assim, se ela vai cair ou não? Eu não posso dizer para vocês o que o examinador pensa, porque eu não sei o que o examinador pensa. O que eu tento fazer, né, e às vezes eu acerto, né, enfim, às vezes eu acerto, às vezes não, mas pensar como examinador, né? Então, se eu fosse o examinador, o que eu pensaria? Eu pensaria o seguinte, olha, essa MP é precária. Por quê? Porque ela pode não ser convertida em lei. Então, qual será a importância de eu aprovar um candidato que saiba toda essa MP que talvez nem entre em vigor? Tá? Então, eu não acharia necessário aprofundar muito, perguntar muita coisa sobre a MP, né? Mas lógico que isso não conforta vocês, porque pode ser que caia, enfim, vocês vão ter que estudar de qualquer jeito. Mas o grau de incidência eu pensaria dessa forma. Segundo ponto, tem alguns aspectos que são polêmicos, né? Então, por exemplo, a destinação obrigatória de valores do TAC ou de acordo judicial é uma questão que foi questionada recentemente a DIN, acho que 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, pelo Procurador-Geral da República. Então é difícil eles cobrarem a letra de lei de algo que a gente entende que é inconstitucional. E também não vai poder dizer que é inconstitucional porque não houve declaração de inconstitucionalidade. Então vejam, esses aspectos mais polêmicos, que são dispositivos legais, seja da MP, seja de reforma trabalhista, que o MPT questiona, eu acho difícil eles caírem na primeira fase. Eu acho eles mais passíveis de serem exigidos nas fases mais avançadas, em que você terá que mostrar o conhecimento da lei e terá também que avançar para mostrar os motivos de inconstitucionalidade, tá bom? Inclusive, né, o pessoal que participou aí do curso presencial, o último curso presencial nós tivemos em janeiro, a gente discutiu esse ponto aí, foi uma das questões que eu passei no simulado para o pessoal, foi sobre a destinação dos valores de TAC e ACP. Isso, Core Obligations aí. Como recebe o material? Cheguei depois e recebi, travou muito. Ó, pessoal, o material é encaminhado por e-mail, tá? Então quem estiver cadastrado para receber os meus e-mails receberá aí
tanto o vídeo aqui dessa gravação, dessa aula, quanto o material escrito, tá? Tá sendo encaminhado toda semana, não fica disponível para você encontrar assim, em algum lugar, tá? Só por e-mail mesmo que vocês vão receber. E também, né, os alunos do curso Coringa, isso está lá na área do aluno, né, um módulo específico que está lá de maratona de revisões primeira fase. Os alunos do curso têm isso lá de forma mais fácil para encontrar, digamos assim, tá? E para vocês receberem os e-mails, vocês têm que ficar atentos, né? Semanalmente eu mando lá o e-mail, você tem que no mínimo abrir ali o e-mail. Eu recomendo também que vocês façam o quê? Cadastrem o meu e-mail no e-mail de vocês para ele não cair no spam. Porque se você não abre ele começa a cair no spam. E isso prejudica não só você como os outros, né? Porque a partir do momento que o meu e-mail começa a cair no seu spam, o Google, enfim, o Hotmail, o Outlook e tal, eles começam a reconhecer esse e-mail como sendo um e-mail não bom aí para as pessoas, e aí começa a mandar por spam de outras pessoas também. E aí foi até por isso que eu comecei a ter que excluir algumas pessoas que não abrem os e-mails, porque senão isso prejudica o recebimento, inclusive pelos outros. Então a minha recomendação, meu pedido aí para vocês é que pelo menos abram aí os e-mails, ou se não for abrir, que cadastre o meu e-mail lá, o professorjoaosabino@gmail.com, lá no e-mail de vocês, assim, deixa lá ele como e-mail cadastrado, que aí a chance dele cair no spam de vocês é muito pequena, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, obrigado aí pelas palavras de apoio aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu vi que era até pegadinha colocar mate na convenção do OIT, mas só tava só na 155. Agora eu me compliquei. É isso aí. Existe uma nota técnica muito boa do MPT acerca da MP 905. Sim, Rafael, existe, né, a nota técnica sobre o MP. Só que acontece, é justamente o que tem menos chance de cair, acho que tá lá, né? Porque são as questões polêmicas. O que é polêmico, a chance de cair na primeira fase, na minha opinião, é mais difícil, porque é difícil você dizer que aquilo é inconstitucional sem ter tido a declaração da inconstitucionalidade, né? Isso, a Lorena mandou aqui. Para receber é só se cadastrar no meu site, que é o www.profjoaosabino.com.br, que você consegue lá, entra lá no site, você se cadastra para receber os e-mails, tá bom? Obrigado aí, professor Rafael, brigadão aí, pessoal. Fala um pouco mais do formato do curso, da segunda fase. Bom, posso falar, pessoal, então só para a gente finalizar aqui, tá? Para aqueles que têm interesse, né, já em saber aí como que vai funcionar para a segunda fase, é o seguinte: eu vou ter a seguinte programação para a segunda fase, tá, pessoal? Logo na semana do dia 9 de março, nós teremos algumas aulas gratuitas, tá, para todo mundo poder assistir, com algumas dicas de segunda e terceira fase, tá? Então todos os candidatos vão poder assistir. O pessoal do curso Coringa vai ter já o material completo aí de segunda e terceira fase, tá? Vai ter também o de terceira fase, que será disponibilizado inclusive aos alunos do curso Coringa. Para aqueles que não fizeram o curso Coringa, então não tem aí o curso online, terão a opção de fazer um bloco de matérias que é específico só com as aulas de segunda e terceira fase, as mesmas que estarão disponibilizadas no curso Coringa. E aí lá no curso Coringa eu vou explicar exatamente quais aulas você assiste, tá? São basicamente os módulos 2 e 3 aí do curso Coringa, tá certo? Então isso é o que você vai ter online, que é a segunda fase, e aí terceira fase vai ter um módulo específico de peças, tá? Esse módulo específico de peças eu falo como resolver a peça, eu dou modelos das peças e explico cada um dos modelos, e também você vai ter acesso a todas as questões e também tanto da segunda quanto da terceira fase. Então vai ter um curso online já completo, tá bom? Além disso, além do curso online completo, você vai ter um curso presencial, tá? Eu já mandei até por e-mail, né? Talvez muitos já tenham visto essas informações. Será no feriado do 1º de maio. Então serão 3 dias em São Paulo, dia 1, 2 e 3 de maio, tá? Então uma semana antes da prova. Você vai dizer, professor, mas é muito próximo. Sim, é muito próximo, mas eu pressuponho que você vai ter feito o curso online. Por quê? Porque o online ele vai te dar a base de tudo. No online eu falo, olha, se cai uma questão de fraude que você não tem a menor ideia, pelo menos você tem esses argumentos aqui que você vai usar, né? Quem já é aluno do curso Coringa já sabe como é que é. Eu passo um bloco de argumentos que você pode usar em qualquer questão sobre aquele tema, basicamente, tá?
No curso presencial, não. No curso presencial, eu pressuponho que você já saiba todo o básico, tá? Para participar do presencial. No presencial, nós teremos a presença minha e de outros, acredito que 5 professores, tá? Nós temos já 5 confirmados, mas né, vai que a gente tem alguma desistência aí. Mas a princípio seríamos 6 professores, todos procuradores do trabalho, cada um tratando de um tema específico. Mas aí não vai ser para trazer o básico para vocês, vai ser chute mesmo do que pode cair. Então cada um dentro da sua disciplina vai chutar o que pode cair. E serão, então, como serão 3 dias, né, 3 dias nós dividiremos em 6 períodos. Né, são 6 períodos, manhã e tarde, né, então 6 períodos em 3 dias. Cada professor com um desses períodos. 2 professores vão tratar de parte prática, de peças do MPT, e 4 vão tratar de temas do MPT. Então, essa é a programação. Mas no feriado de 1º de maio, podem reservar já na agenda de vocês, será o quê? Chute de questão. Assim, vamos tentar adivinhar o que pode ser cobrado de vocês, discutir, tirar dúvidas, enfim, lógico também. Mas a ideia é que você já chegue preparado lá, que você já tenha aí um conhecimento básico, seja tendo feito o curso online, seja já tendo aí um conhecimento, né, por seus próprios estudos, tá bom? Então, é isso, tá? Já que você tinha gente interessada em saber disso, tá? Vai ser assim, né? Mas quando a gente chegar lá, eu vou explicar direitinho para vocês como funciona, tá? No dia 9 eu já vou mandar todas as informações para vocês, talvez no dia 8 mesmo a gente vai conversar de alguma forma aí para discutir como foi a prova, enfim, principalmente o pessoal de São Paulo aqui, eu vou até inclusive tentar marcar com os alunos para a gente se encontrar eventualmente no período da tarde, depois da prova, tô pensando aí em alguma coisa, tá? Pra gente discutir a prova de primeira fase, descontrair um pouco, tá? Então a gente vai conversando aí nas próximas semanas, mas não fiquem ansiosos ainda a respeito disso, concentrem-se aí na primeira fase, façam dar certo a primeira fase, que aí o resto a gente vai conversando depois e tudo vai se resolver, tá bom? Não se desespere, nunca fiz uma peça do MPT, enfim, vai ter tempo, tá? Lógico, quem já fez tem uma certa vantagem de já chegar um pouco mais preparado, enfim, mas assim, vai ter tempo, vai ter bastante tempo para que vocês possam evoluir, tá bom? Então é isso, um grande abraço pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço aí a presença de todos vocês e a gente se vê aí semana que vem nesse mesmo horário, tá bom? Um grande abraço e até mais.